No vídeo de hoje, eu vou te contar os 5 hábitos que me tornaram uma pessoa milionária, que eu aprendi, que eu apliquei e que também pode ser aplicado por você de maneira simples, sem muita complexidade. Vai levar tempo, não vai ser fácil, mas é possível, ok? Então, fica aqui que esse assunto é para você. Então, dos 5 hábitos, o primeiro que eu quero falar para você é uma rotina. É uma rotina de aplicar os conhecimentos mais rapidamente. Essa rotina, se eu colocar numa metodologia, ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 70, 20, 10. 70% do tempo eu fico aplicando as coisas, testando, validando, aplicando imediatamente. Por exemplo, eu tenho uma máxima. Quando eu aprendo uma coisa nova, curso, mentoria, livro, palestra, documentário, eu tenho até 7 dias para colocar em prática. Mas eu também tenho um outro código dentro da minha cabeça que eu falo assim, olha, se isso realmente mexeu muito comigo, eu tenho até 24 horas. Então 70% do tempo é aplicar. Os 20% que é pegar conselho, pegar a informação dos conselheiros, eu vou contar lá no último hábito de uma maneira mais detalhada. E ele fez total diferença nesse movimento do enriquecimento no caminhar da minha prosperidade financeira. E os outros 10%, sabe o que eu fiz? Eu estudo. Sabe o que eu faço? Eu continuo estudando. Então eu aprimoro, eu leio, eu estudo. E esse primeiro refinamento me dá a rotina. 70% do tempo eu fico aplicando, testando e validando. Em 20% do tempo eu fico pegando conselhos de pessoas que atingiram o resultado que eu ainda não tenho e que eu quero. E 10% do tempo eu fico estudando e validando as questões que eu quero colocar na prática. 70, 20, 10. Essa é a primeira forma que me enriqueceu. O segundo hábito que me enriqueceu é o extremo Pareto. Tem aquele princípio de Pareto, 80-20. Então você fica 20% do tempo entendendo as coisas que dão 80% dos seus resultados, 20% das tuas atitudes que dão 80% da tua performance. Mas tem um conceito chamado extremo Pareto. Aliás, esse conceito eu não aprendi sozinho, eu li num livro chamado A Única Coisa, que é um baita livro também para você estudar. O que tem lá nesse conceito? Você pega lá 20% das coisas, dos hábitos, dos lugares, das rotinas que te dão 80% do resultado. E aí você foca naquilo. Só que você faz de novo. Daqueles 20, você faz um 20-80 de novo. Então você pega 20% já dos 20%. E aí você refina de novo. E dos 20% você faz um outro 20 dos 20 dos 20. Você roda 3 vezes. Então eu imagino o seguinte, você tem 100% de coisa para fazer, você escolhe só 20. Desses 20, de novo, ele é 100%, você escolhe só 20. E desses 20, você é 100%, então você escolhe só 20. E onde você vai chegar? Você vai chegar na única coisa. Isso foi muito importante. Eu faço escrevendo, eu faço perguntando, eu faço nas minhas reflexões. Quando eu estou no meu exercício físico, quando eu estou em casa, quando eu estou meditando, eu fico fazendo a seguinte pergunta. Qual a única coisa que eu tenho que fazer que todas as outras vão ficar mais fáceis? Essa é a pergunta do livro, aliás. Qual a única coisa que eu tenho que fazer agora que vai me levar para este objetivo? Qual é a única coisa que ao fazer, ao não negligenciar, ao colocar intensidade, ao colocar diligência, vai me trazer o resultado que eu tanto quero? Quando eu fiz essa pergunta lá em 2017, a palavra foi escala. Então eu fiz essa pergunta, a resposta foi escala. Esse para mim era o extremo Pareto. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações foram para aumentar a escala do que eu fazia. Isso foi tão importante para mim que eu trabalhava num formato, eu larguei o meu trabalho para começar a empreender. E aí eu estava empreendendo, dentro do empreendedorismo eu larguei a forma como eu empreendia para começar a empreender com escala. E a partir daquela resposta eu aprendi diversas outras coisas. E eu vou te falar, eu escalei, eu enriqueci e deu certo. Esse foi o segundo hábito que me tornou uma pessoa milionária. O terceiro hábito que me tornou uma pessoa milionária foi ambiente de crescimento. Entende bem? Ambiente de crescimento. Você já está instalado em um ambiente, mas talvez, para aquele objetivo que você quer, não seja um ambiente de crescimento. Então eu entendi onde que eu estava e onde eu queria estar. E esse ambiente foi difícil chegar. Porque se você quer estar em um ambiente de crescimento, vai ter que pagar o preço. Vai levar tempo. Não vai ser fácil. E aí que muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam. Aliás, sobre a desistência é o seguinte, você, quando desiste, você perde mesmo. A gente não perde quando a gente fracassa, a gente perde quando a gente desiste. Então, ao acessar esse ambiente de crescimento, eu percebi que eu não estava num ambiente que falava
sobre dinheiro, que tinha um idioma sobre dinheiro. E aí eu fui acessando. Levou tempo, mas eu coloquei muito foco porque a resposta da minha pergunta no hábito 2 era qual é a única coisa. Então o que eu fiz? Eu comecei a andar, frequentar ambientes e lugares e me aproximar de pessoas que conseguiam falar sobre esse assunto. Uma das pessoas que mais me ajudou e que me ajuda até hoje, que mais contribuiu para a minha vida, para a minha carreira, para o meu lado financeiro, foi o Thiago Nigro. Thiago, que hoje é um grande amigo, a gente convive junto. Aliás, eu tô gravando hoje esse vídeo aqui na XP. Eu comecei a conviver com o Thiago, comecei a conviver na XP, comecei a conviver com pessoas do mercado financeiro. Ele foi me apresentando um, foi me apresentando outro. Os temas eu não entendia, os assuntos eu não dominava, a terminologia era difícil para mim. E aí eles ficavam falando, aquele oxigênio foi começando a dominar minhas células, aqueles assuntos começaram a me gerar profundo interesse e aquele ambiente de crescimento sempre fazia eu refletir. Então o Thiago vinha com uma pergunta, o outro colocava uma abordagem, fazia colocações que eu nem tinha pensado antes. Um ambiente de crescimento, onde o discurso, onde os objetivos e a proposta era a construção de patrimônio. E tem uma coisa muito importante no ambiente de crescimento. Sabe o que é? É que você encontra as pessoas certas. Porque talvez você não saiba de muitas coisas. Aliás, é muito provável que você não saiba de tudo. Talvez isso nem seja culpa sua. Mas quando você está num ambiente de crescimento, você acha o quem. E o quem é a pessoa que vai te falar o que fazer, como fazer e onde encontrar. Muitas pessoas ficam com dúvidas e falam assim, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que buscar essa informação? Quando que isso é importante? Quando que eu tenho que agir? Quando que eu tenho que esperar? Quando que eu tenho que realmente ficar à mercê daquela situação, criando ou não uma oportunidade? Se você sabe exatamente o quem, ele, além de ser a pessoa que vivenciou isso que você quer, ele sabe te responder todas essas outras perguntas que você tem. Mas aí talvez você se pergunte, Joel, onde que eu acho esse quem? Deixa eu te falar uma coisa, não necessariamente você precisa conviver com essa pessoa fisicamente. Eu, por exemplo, li o livro do Flávio Augusto antes de conhecer o Flávio Augusto. E no livro dele, Geração de Valor, ele fala muito sobre escala. Eu não conheço o Robert Kiyosaki, mas eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu não conheço o Steve Ecker, mas eu li O Segredo da Mente Milionária. Isso é muito importante. E você pode fazer isso também com autores nacionais. Quem sabe no futuro, de tanto você buscar, de tanto você estar perto, você tem uma oportunidade de conhecer essas pessoas. Mas isso não pode ser, de jeito nenhum, um impeditivo de você começar agora a buscar por mentores. Busque livros, documentários, séries, mentorias online, cursos online. Tem um grande potencial de fazer isso com você. Então, esse foi o terceiro hábito que me enriqueceu. O quarto hábito que me enriqueceu foi dominar os meus desejos momentâneos. Como assim, Joel? Então vamos lá. Eu estudei, naquele 70, 20, 10, depois eu fui para um ambiente de crescimento, depois eu fiz o extremo Pareto, foi muito legal, e aí ao perguntar para as pessoas, ao conversar com as pessoas, eu percebia que era possível enriquecer, que existia um caminho, mas um desejo momentâneo era conseguir as coisas rapidamente. Eu quero conseguir rápido. Então eu olhava um resultado de uma pessoa e falava, eu quero ter esse resultado. Eu olhava o resultado de uma empresa, eu quero ter uma empresa com esse resultado. E o desejo momentâneo era não esperar, era ansiedade, era realmente fazer uma coisa em curto espaço de tempo. A palavra atalho, eu não acredito nessa palavra atalho, eu acredito no caminho certo. Esses desejos momentâneos, eles versavam muito, por exemplo, na confusão que muitas pessoas têm entre atalho e caminho certo. O cara fala, vou te dar um atalho, vou te dar um caminho mais curto. E eu percebi que não existe caminho mais curto. O que existe é o caminho certo. Então, ao invés de procurar atalho, eu fui buscar aceleração. Mesmo que o caminho seja longo, eu quero andar mais rápido, mas não procurar um caminho mais curto, um shortcut. Eu quero o caminho certo. Então eu tive que dominar os meus desejos momentâneos e trabalhei com o tempo a meu favor. E a última coisa que eu quero falar sobre esse assunto é o seguinte: eu procurei entender a diferença entre pressa e velocidade. Pressa é você ficar afobado, é não ter detalhe, é não ter um domínio. E a velocidade é a velocidade certa, tem a ver com direção. Às vezes, e muitas vezes, é melhor direção do que velocidade. E o último hábito, e eu deixei ele por último porque ele é o mais importante, que é como se a gente materializasse, como eu pudesse materializar tudo isso aqui que eu tô falando. Falei de hábito, falei de pessoas, falei de decisão, mas eu falei também sobre estudo. Sobre estudar. E dentro do estudo, o quinto hábito é uma metodologia de estudo. Entende uma coisa? É diferente você ler um livro. Você não tem que ler um livro, você tem que estudar um livro. Você não tem que assistir um documentário, você tem que estudar um documentário. Você não tem que assistir uma palestra, você tem que estudar uma palestra. Então, quando eu fui estudar, eu estudei, até hoje eu faço isso, eu estudo com metodologia. Joel, como? Primeira coisa, quando alguém está falando alguma coisa comigo, eu escrevo. Eu escrevo as coisas mais importantes e
ou eu escrevo as coisas que eu tenho que revisar. Então já tem aqui, cara, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui tá dentro daquilo que eu preciso, dentro daquela pergunta do extremo Pareto, isso aqui eu não entendi, preciso revisar. A segunda coisa, eu reviso as coisas que eu mesmo escrevi. Então eu tenho um bloco de notas, meu telefone cheio de notas e sempre um Moleskine na minha mochila. Eu ando de mochila, é uma coisa que eu sempre faço, boné, mochila, caderno, sempre tá comigo. Então eu reviso as coisas que eu mesmo anotei. Aí eu olho. E aí eu tenho até 7 dias para aplicar aquilo ali. Então, ó, isso aqui é importante, eu vou aplicar em até 7 dias. Eu tenho, por exemplo, uma reunião todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite com a minha esposa, a Lalas, que é minha sócia. Então, por exemplo, se eu aprendi uma coisa na quinta-feira, eu tenho até 7 dias, eu tenho até quinta-feira da semana que vem. Só que eu sei que segunda eu tenho um bate-papo às 10 horas da noite com a Lalas. Então, no bate-papo às 10 horas da noite com a Lalas, eu já vou fazer uma avaliação do que eu aprendi hoje e do que eu apliquei hoje. Então, eu escrevo, depois eu reviso, depois eu aplico e depois na minha reunião semanal com uma pessoa ultra importante, que me dá feedback, que tem um pensamento diferente do meu em vários momentos, a gente revisa. Isso funcionou? Funcionou. Se funcionou, eu continuo. Isso não funcionou? Não funcionou. Eu vou continuar? Não vou. Aí eu elimino. Isso aqui não funcionou, mas pode melhorar. E aí eu melhoro, e aí eu refino. E aí eu tenho mais 7 dias para fazer isso de novo. E o quarto item, a quarta coisa que eu faço nesse processo é saber exatamente o que eu vou medir, turma. Eu preciso saber exatamente o que eu vou medir. E para saber exatamente o que eu vou medir, eu preciso ter dados formais, dados concretos, dados que eu consiga colocar numa planilha de Excel. Em outras palavras, números. Números. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de colocar as coisas em números. Eu preciso medir, metrificar. Se é dinheiro, é número. Não é quanto mais eu vou faturar, eu quero faturar mais. É especificamente com a vírgula, quantas casas numerais, quando, de que forma. Então eu preciso ter números. Quer ver um exemplo super simples e funcional? É a planilha da riqueza do Thiago Nigro. É uma planilha simples e ultra poderosa. Quer ver um exemplo? Ele pede para você colocar lá quanto você tem neste mês. E aí o grande objetivo é que você se faça a mesma pergunta no próximo mês. O seu objetivo é ter mais do que o mês anterior. Quando você for analisar aquilo, você vai ver que existia um comportamento, que existia um domínio e que existia uma competência que você desenvolveu. Ao observar aquilo crescendo, você se motiva, porque o que realmente motiva a gente é o resultado, é a performance. Você fez uma coisa, colocou energia, melhorou, você fala, yes, vou continuar. Fez de novo, melhorou? Então você vai avaliando o seu progresso. E para avaliar o seu progresso, você precisa de métricas numéricas. E tem uma coisa muito importante sobre números. São eles que fazem você tomar decisões. Tem muita gente que toma decisão baseado em achismo. Quando você toma decisão baseado em números, você não é mais uma aposta. Você tem força de decisão, você tem critério de decisão, você tem elementos e fatores críticos para o seu sucesso. Uma planilha da riqueza como essa do Thiago, ela faz total sentido. Então você coloca lá na planilha os dados, os resultados e consegue projetar o seu futuro. Esses 5 hábitos no longo tempo, com consistência, com disciplina, com foco, com atitude responsável de um homem adulto ou de uma mulher adulta, me trouxe riqueza. Ou seja, você coloca um objetivo, você trabalha com ele e deixa o tempo fazer o papel dele, deixa amadurecer as coisas. Isso me trouxe riqueza. Isso faz a minha riqueza aumentar cada vez mais. E você pode aplicar na sua vida agora, imediatamente agora. Esses foram os 5 principais hábitos que me tornaram uma pessoa milionária. E pode fazer isso por você também. Aliás, lá no meu Instagram eu falo muito sobre hábitos e rotinas para te trazer sucesso, prosperidade e também prosperidade no dinheiro e nas finanças. Então, se você não me segue, vem aqui no meu Instagram, segue o @joeljota, que você vai aprender muita coisa importante para sua vida, ok? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas assim como eu a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então, se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz.